Guris, e aí? Qual é a primeira reclamação? O que se fala primeiro? Enfim, o PG já deu uma entrada aqui, né? Reclamar de alguém, os tempos mudaram, né? O público jovem quer outras coisas, enfim, o que primeiro vocês podem falar? O que eu posso começar? Por favor, por favor. O que eu acho assim, né? Eu vim até pensando. Acho que hoje nós somos divididos em duas opiniões, tá? Falando um pouco da minha, assim, e o que eu tenho enxergado do mercado. Eu acho que tem várias mudanças no comportamento de consumo das pessoas desde a época da Botkiss, em 2013, então quando teve aquela questão ali onde tiveram várias leis que entraram e aí transformaram o cenário de uma forma diferente, muitos lugares tiveram que fechar, enfim, falando mais pro lado noturno assim da noite de Porto Alegre. Então tu diminui um pouco ali as opções de lazer que nós tínhamos na época, porque vários lugares fecharam porque não tinham, enfim, era uma terra sem lei, que após a boate a gente conseguiu fazer com que tivesse mais segurança para os clientes. Depois disso, nós viemos para uma era da pandemia, onde o comportamento dos bares teve que mudar novamente para poder atingir ali a segurança que precisava em questão de horário, uma série de medidas lá na época da pandemia. E isso também, na minha opinião, acabou mostrando opções que... como é que eu posso falar? Opções de que chegar mais cedo em casa não era tão ruim assim como parecia antigamente. Uhum. Hoje nós temos uma geração também que gosta de se cuidar bastante, gosta de correr, etc e tal. Hoje faz parte de um status da geração correr, então, querendo ou não, a gente ter opções também de coisas que acabem mais cedo é uma coisa que é legal. E é uma geração menos propensa aos excessos do que era a minha. Do que era a nossa, exatamente. Uhum. Mas, por um outro lado, a cidade precisa de movimento, precisa de gerar economia, a gente precisa de vida noturna pós-horário. A gente sabe que a nossa cultura aqui em Porto Alegre era uma cultura que ela não acaba... ela é uma cultura que, por exemplo, tu sai de uma aula da faculdade, a aula acaba às 10h30 da noite, 11 horas. Você vai chegar num bar pra jantar, já tá com a cozinha fechada. Acabou. Eu fui no show do Jorge Mateus no final de semana. Então, cidade de sábado tem bastante movimento, tem bastante opções. Beira-Rio lotado, um monte de gente na rua. Na rua. E aí tu acaba ali meia-noite, acabou, morreu. Aquilo ali poderia ser um potencial. Sai do show do Jorge Mateus, acabou. Então acho que tem... e aí esse é um ponto que eu acho que entra bem a questão que... São 30 mil pessoas que já saíram de casa, já se vestiram, enfim, né? E estão propensas a alguma coisa. Elas não têm mais o que fazer. Estão dispostas máximo a pegar um fast food em algum lugar. Exatamente. Elas estão dispostas a gastar dinheiro, a girar a economia. E não conseguem. Que horas acabou o show? Meia-noite, não pode mais meia-noite, foi um pouco antes. Eu saí um pouco antes de acabar por questão de tranqueira, movimento. Tá, claro. Mas acaba. Então, e aí acaba que tu vai matando uma vida, matando um outro turno que poderia ser algo que ajuda a economia da cidade, que a gente está precisando de movimentação. Então eu enxergo que hoje a prefeitura, principalmente, que é o órgão que pode realmente fazer alguma mudança, eu acho que eles teriam que... Existia um movimento que era o Quadro Distrito. Que era muitas coisas estavam indo pra lá, estavam fomentando negócios, bares e etc. Faltou falar da enchente, né? Tivemos a enchente. E aí a enchente... Pandemia e a enchente. E a enchente veio pra meio que romper um pouco isso. Uhum. Então hoje um empresário, ele já fica um pouco mais ressabiado de investir no Quadro Distrito por questão até de segurança. Então, assim... Sim, mas o Quarto Distrito entra, Potter, nisso que ele estava falando. A enchente entra na questão do Quarto Distrito também, né? O Quarto Distrito estava num momento de crescente, veio a enchente e ele foi a área mais afetada. Ele foi uma área mais afetada, então hoje traz um receio muito grande para investir lá. Então, acho que hoje os esforços da prefeitura, na minha opinião, eles deveriam ser em pensar para onde a gente poderia canalizar um pouco mais de energia, para qual local que a gente poderia levar a população, para realmente ficar um intermédio, porque eu acho que é válido realmente a reclamação dos moradores, mas a gente precisa de vida por um outro lado. Acho que a geração atual também é uma geração que é uma geração muito de internet, que eu acho que para a saúde mental deles também está fora um pouco disso, ajuda a sociabilizar, conhecer pessoas e etc e tal. Então eu acho que tem que existir um esforço agora para isso. E também uma conscientização dos moradores, que claro, que quando tiver alguma coisa que não seja uma baderna, que nem ali no Pito, que nem o Paulo Germano comentou e tal, de entender que tem alguns bairros em Porto Alegre que são tradicionais, que são boêmios. Exato. A vida toda, né? Como sempre aconteceu na sua cidade, né, Brian? Aliás, exatamente. A Cidade Baixa é um bar. Exatamente. É um bairro assim, eu morei ali. Exatamente. E o Casa Azul fica no coração da Cidade Baixa, né? Fica na Lime Silva. Então, a gente também passou por o problema da enchente. Não foi só o Quarto Distrito. Claro. E a galera... acaba que também tem essa consciência de querer investir ali na Cidade Baixa e procura outros métodos e outras situações, assim.
próprio Casa Azul, a gente passou por uma situação de estar fechado nos últimos 5 meses. Entramos em conciliação junto da comunidade, junto ao Ministério Público. A gente está fazendo recortes e de conscientização da galera, posts no Instagram, sempre procurando esse bom senso. Porque eu acredito que o bom senso é o que prevalece em todas as discussões. Explica melhor o que é exatamente esse problema. O problema é questão de barulho. É um problema geral que Porto Alegre toda está enfrentando. Questão de barulho. E a gente está atrás desse bom senso. Procurar a melhor forma que dialogue com todo mundo. A comunidade, o Ministério Público e os comerciantes. E na tua avaliação, na prática, como é que isso é possível, Brian? Porque sempre se queixou muito disso, né? Os moradores na Cidade Baixa sempre foi um ponto, na verdade, muito tenso, né? Embora tenha uma tradição boêmia, como tu disseste, né? Exatamente. A tradição boêmia também vem através de uma, como eu posso dizer, conscientização da galera que frequenta a Cidade Baixa. É uma galera um pouco mais politizada, que tende a entender esse processo e esse contexto. Então, acredito que dialogando, sempre há formas e jogos e maneiras de criar essa discussão entre todo mundo. Quem frequenta a Cidade Baixa mais ou menos já está entendendo que opa, desculpa. Tá, mas assim, vai ter o que são as saídas? Começa mais cedo? Vem mais cedo pra cá, pra gente acabar mais cedo. Não, vai ter que ser mais tarde. Não fica e aí não rua, pode fazer barulho, não fica na rua. Isso, desde métodos de criar coisas pra mais cedo, ou até fazer ambientes mais fechados, como pubs. Então, ambientes que concentralizem o som pra dentro, que levem a galera pra dentro. Porque hoje vocês precisam fechar cedo, né, Brian? Mesmo internamente, né? A gente precisa fechar cedo e é bem rígido a prefeitura. É meia-noite. Pô, entre meia-noite e uma hora. Tu não pode ficar dentro do lugar consumindo até mais tarde. Dentro? Tem que fechar? Mesmo com gente dentro? Tem que fechar. Não pode mais entrar pessoas. Tu ainda até consegue manusear com aquelas pessoas que estão ali dentro, mas tu não consegue mais que as pessoas entrem. Mas tu precisaria de um outro alvará? Daí o alvará de casa noturna, que não implica ao meu trabalho. No caso dele, que daí é o caso mais do Rodrigo. Com exceção, eu acho, de finais de semana, sexta, sábado e véspera de feriado, que tu pode ir até as 2 da manhã, né? Exatamente. Aí entra a coisa que a prefeitura podia estudar. Mas aí que está o meu ponto, que eu não sei se vocês concordam, né? O poder público, de modo geral, e aí falo não só da prefeitura, mas do Ministério Público também, que representa a sociedade e tal. A impressão que eu tenho é que sempre houve, nos últimos tempos, pelo menos, né? Uma dedicação muito maior a sufocar a vida noturna do que a promover algum tipo de mediação, que é isso que tu está dizendo. Exatamente. Que eu acho importante, né? O papel do poder público não pode ser escolher um lado. Exatamente. Eu fico do lado dos moradores, mas tu tem que arbitrar o conflito entre os lados diferentes. Os moradores têm plena razão, né, gente? É um inferno, dependendo da esquina em que tu mora, conviver até, sei lá, 6 da manhã com uma fusarca que te impede de viver de acordo com a idade que tu tem. Ver TV, dormir, fazer o que tu tiver a fim de fazer. É do jogo. Mas me parece que o poder público sempre teve essa postura de se associar a um lado só e esquecer o outro. Não acho saudável. Como é que vocês acham que seria possível, e aí podemos já trazer para o Medina? O Medina tá mais na noite, né? Tá mais na madrugada. Essa mediação é possível? Aliás, vale para vocês três. O que tiverem para contribuir, fiquem à vontade. O Bosque, a gente é uma casa noturna, né? E como desde 1980 o espaço ele já eram casas noturnas, já passaram várias casas lá. Ele realmente tem uma preparação que se adequa ao poder público hoje. Então, assim, hoje ou tu é bar que termina meia-noite, ou tu é casa noturna que vai até às 5, 6 da manhã. Então, não tem um intermediário em relação a isso. A gente, né, por ser casa noturna, a gente tem isolamento acústico, tem o alvará dos bombeiros focado realmente em casa noturna, né, e acho que aí não tem esse meio termo, né, que acho que poderia ser um próximo passo aí a se descobrir. Como conseguir achar um meio termo que tu pode ir até as 2 da manhã, não sendo casa noturna, né, e se adequando aos... Né, daí mais na questão do Brian, né. E quais são os lugares possíveis para isso? Né? Exato, dentro de Porto Alegre. Que na gestão anterior, ainda no prefeito Marquesan, houve uma ideia, Potter, de se construir uma zona boêmia no Largo Glênio Pérez. Sim. Em frente ao mercado público. Por quê? Porque ali quase não tem residências. É uma zona muito abastecida por ônibus, né? Sim. Então se poderia construir ali com food trucks. Muitos comerciantes toparam e acharam essa ideia boa. E os jovens poderiam passar a noite ali bebendo, se divertindo, rindo, porque tem poucos moradores. Essa era uma ideia interessante, que acho que vai ao encontro do que eu estava dizendo, que é tu fazer uma mediação do conflito. Tu conversa com todos
os atores, comerciantes, com moradores, com frequentadores, encontram uma solução. Mas aí o prefeito na época abandonou essa ideia, ela não avançou, e eu acho que a gente continuou nessa toada de só limitar e restringir os horários. Sim. Que me parece não há como avançar assim, né? E tipo, o espaço mesmo da Cidade Baixa agora se tornou como uma resistência, assim, se manter ativo na Cidade Baixa, porque foi tirando os olhos dela e procurando outros espaços, enquanto na verdade ali ainda seguiu um fluxo. Cidade Baixa não morreu, na verdade, ainda segue pessoas, ainda segue um fluxo enorme, tem bastante comerciante e bastante gente que quer levar seu comércio para lá. Então acredito que não dá para, assim, sabe, olhar o Quarto Distrito é a nova garota dos olhos, sabe? Então tem que cuidar mais da cidade como uma forma geral e manter a situação da boemia ativa e de todas as regiões, como Bonfim também, são lugares já clássicos de Porto Alegre, né? Bruno, estar dentro da Redenção é uma espécie de renascimento de um local, né? Sim. Que a gente pode trazer como um exemplo de o quanto que uma vida... Eu vou chamar de vida boêmia só porque tem uma cervejinha para beber, tá? Uma metáfora aqui, né? O quanto ela pode trazer de frutos. O que tu pode contar dessa experiência, por exemplo? Então, ali, sobre o Refúgio do Lago na Redenção. Pra gente mostrar como esse tipo de comércio traz outras coisas. Na minha opinião, ele traz muitas coisas positivas, né? Nós ali, quando nós estávamos construindo o Refúgio do Lago, eu me recordo ali que na área que nós ocupamos, que é um antigo orquidário, era uma área totalmente desmatada, uma área onde existia prostituição, tráfico de drogas. Nós estávamos fazendo a obra e no decorrer da obra tu saía de lá 6 da tarde, sei lá, num dia, voltava no dia de manhã, tu encontrava camisinhas abertas, atiradas pelo espaço. Então, e era um lugar onde muitas pessoas, e até hoje ainda tem algumas, mas que tinham muito medo de ir pra Redenção de noite. Não acreditavam nisso, né? Até nos chamavam de malucos, né? Estão investindo na Redenção, ali é um parque onde é muito perigoso. E a gente conseguiu mudar isso, além de trazer empregos ali pro espaço, né? Onde a gente trouxe emprego, iluminação, vida, arborizamos aquela área que era uma área totalmente desmatada, colocamos segurança. Então hoje as pessoas vão lá no Refúgio do Lago, tem show, acaba de noite, lá horário 10 da noite, que é o horário que tem que encerrar. A pessoa pode ficar tranquila esperando um Uber ali na praça. A vida ali começou a fomentar mais, então, que nem o PG comentou, as pessoas correm de noite na Redenção. Então é uma outra cidade, e Redenção sempre foi um cartão postal da cidade, né? Então é um lugar que ele era totalmente, estava esquecido, assim, essa parte noturna. Hoje em dia a gente da vida, respeita os horários, respeita, enfim, a questão ali do meio ambiente. E isso também ajudou, a própria prefeitura acabou também colocando, não por nossa causa, claro, mas entendendo ali, hoje tem uma guarda municipal lá dentro, que os carros ficam andando, circulando. Então, na minha opinião, assim, existe uma era pré-Refúgio do Lago e uma pós. E para mim é um outro comportamento, virou uma outra questão para a cidade. Além de ser uma opção de turismo e lazer. Uma coisa chama a outra, né? Porque pertinho de ti tem o Araújo Viana. Exatamente. Que toda semana tem shows com 3 mil pessoas, né? Enfim, então a região renasce. Medina, a mesma coisa, né? O que a noite traz para um bairro, para uma cidade, enfim, o que tu pode trazer pra gente? Cara, eu vejo até pela movimentação de Xangri-Lá, né? Xangri-Lá, ele foi composto por várias baladas e hoje é uma praia que entra, né, do nosso estado, né? E acho que a balada, ela traz esse entretenimento que as pessoas veem, claro. O cara vai daqui a pouco, passa a tarde numa palestra e aí de noite, né, vai curtir umas para conhecer gente, né, para ver a movimentação noturna da cidade, né? Hoje o Bosque, a gente está no 4º ano de negócio, né? A gente abriu pós-pandemia, claro, teve muitas mudanças, mas eu vejo que o grande desafio ali é inovar. Mas é mais fácil fazer uma balada em Atlântida do que em Porto Alegre? Cara, é que Atlântida a gente pega o Ano Novo e o Carnaval, né? Então tem essa... Tem muita gente lá, o estado tá lá. Exato. Acho que é mais fácil, sim, porque também as pessoas tendem a enxergar algumas cidades, alguns ambientes como próprios pro lazer, pro entretenimento, né? Pode férias, festas de Ano Novo, Sapado como de final de semana, praia em si, né? Desculpa te interromper, Medina. Não, capaz. E então a gente tem esse desafio que é inovar em Porto Alegre, né? Até porque compara Porto Alegre hoje tem 1.300.000 habitantes, já São Paulo tem, 13 milhões e Rio de Janeiro tem 6 milhões. Então a gente essa comparação ela não pode existir porque não faz sentido, né? Cada um tem também a sua cultura de lazer, a sua cultura de negócio. O que dá para copiar das outras cidades? Como é que o Rio de Janeiro e São Paulo resolvem esse problema? Por exemplo, vou pegar um exemplo como a Casa Azul.
tá? Porque tem que ficar até meia-noite e não tem um meio termo até as 2 ou 3 da manhã, mas também não é uma boate. O que as grandes cidades fazem? As que deram certo, que tem vida boêmia? Então, acredito que vai nessa questão de inovação mesmo, sabe? Reformular o sentido da noite e reformular as propostas que a noite detém. São novas músicas que as pessoas escutam, são novos ambientes que elas procuram, são novas bebidas que elas querem. A questão socioeconômica faz muito sentido, então tu ter uma opção um pouco mais barata para a pessoa poder beber, abre tua margem, abre teu lucro e abre tua cartilha de possibilidades. Tu abrir teu espaço para a rede de músicos de Porto Alegre, para a cultura local, é muito importante. Então, tipo, no Casa Azul, por exemplo, a gente tem a intenção de fazer, a gente faz um rodízio de DJs locais de Porto Alegre, a gente também tem uma ação de levar músicos. A nossa casa geralmente fala sobre a cultura urbana, então a gente leva músicos de rap, trap, funk no geral, locais, que para manejar esse público também e para essa economia local girar. Entendeu? Tu toca num ponto fundamental que não há como uma cidade ser criativa do ponto de vista cultural, as expressões culturais ocorrerem com força, se não houver uma noite vibrante. Não tem como. Exatamente, não tem como. Isso não tem como. Não, e Porto Alegre já teve isso, PG. Claro, já teve em vários momentos. Já isso. foi polo cultural, né? Já foi em vários momentos, aliás, em várias décadas. Tem um morador da Cidade Baixa, inclusive, escrevendo aqui, com todo respeito a ele, que ele diz assim, os moradores não querem isso, os moradores da Cidade Baixa não querem este conceito de bairro boêmio. Até porque não há respeito de quem está nos bares e por isso a limitação mesmo dentro dos locais. É que na verdade, não querer esse conceito de bar boêmio não depende. Aí tu tem que avisar o Lupicínio Rodrigues lá atrás. Exatamente. Então o Bareal da Baronesa, porque o berço do Carnaval de Porto Alegre é na Cidade Baixa. Não, quando eu comprei um apartamento na Cidade Baixa, existe uma tradição boêmia que alguns moradores precisam também estar conscientes de que aquele espaço, ele precisa conviver com a cultura. Comprei um apartamento na Cidade Baixa sabendo que eu estava indo para um local que tinha noite. Claro. Que tinha noite. Né? Enfim, no meu apartamento eu morava ali. Aliás, dava pra ouvir o que acontecia na Casa Azul e não era nenhum problema. Tipo assim, essa é a vida. Eu escolhi aqui, senão vou pra um bairro que não tem nada. Exatamente. Né? Mas eu já comprei há muito tempo aqui. Se comprou há muito tempo, já viveu a vida boêmia da Cidade Baixa. Que existe há décadas e décadas. Né? Enfim, as cidades sabem disso também. Elas sabem disso. Agora, o ouvinte toca numa coisa interessante. Sobre comportamento e conscientização. Vamos falar um pouquinho do outro lado. O público consumidor de vocês eles podem melhorar nesse comportamento? Eu sei que é muito complicado vocês falarem do cliente de vocês, mas chegou a falar, Brian, de uma conscientização também da galera. Claro, óbvio. Eu não de forma nenhuma tiro a culpa, entre aspas, sobre a situação em si e o conflito que parte dos dois lados. Então a gente tem a boa intenção de conscientizar a galera, de não deixar lixo na rua, não fazer xixi na calçada, não gritar quando estiver na fila do estabelecimento, sabe? Quando estiver na área de fumantes, que é uma área aberta, não levar caixa de som, não sabe? São pequenas coisas que podem fazer diferença e que ajudam ao todo, assim, sabe? Eu quero que vocês três falem sobre isso. Eu fiz uma campanha uma época, eu era gerente de marketing de uma casa noturna no Vidigal, que ficava na Castro Alves ali e tal. E ali, claro, um bairro bem residencial. E apesar de ter isolamento acústico e todas as exigências lá, acabava que o pré-festa e o pós-festa era um problema. Porque a galera chegava mais cedo pra beber e a galera no final saía, enfim, acabava embriagada, gritando com os vizinhos. Então nós contratamos uma agência na época para fazer uma campanha pro próprio cliente, onde lugar de gritar é no estádio, aqui não, respeite os vizinhos. Nós contratamos pessoas de limpeza extra para que o pessoal deixava a rua suja, a calçada suja, com bebida, enfim, com restos. Nós mesmos recolhíamos a rua inteira, as coisas, para que quando os vizinhos acordassem no dia seguinte... Melhorou a conscientização? Melhorou. Olha. Melhorou. A gente fazia campanhas com o pessoal interno na rede social, cartazes... Qual a idade da galera? A idade da galera era 18 mais. Era ali, o ano era 2015... Jovens. Jovens. 18 a 25 anos, por ali, mais ou menos. Mas ajudou bastante, sim. E também nós engajamos bastante na campanha por entender também essa questão. Então, acho que além dos moradores, né, dos estabelecimentos, temos uma terceira pessoa que precisa também estar ciente. Que é o cliente, é o público. Que é o cliente, que tem que colaborar também para que tudo consiga andar em harmonia. Boa.
Porque é importante pro cliente também, né? Ter vida. Sim, sim. Exato. E aí, Medina? A geração que eu trabalho ali é uma galera, na média, 20 anos. Então, até estava comentando com o PG e o pessoal que está fazendo 18 anos agora é de 2007, né? Nossa. Então, é uma nova geração, que na época da pandemia tinha 14 anos, se não me engano. Então, e é uma geração que ela, cara, em relação a lixo, no meu público específico, ele respeita muito. O principal aí realmente é pós-festa, alguma gritaria, alguma coisa que a gente tem que conter, mas é tranquilo, assim, a gente não tem grandes problemas em relação a isso. O espaço ele tem um isolamento acústico bem reforçado e na rua a gente contém a turma ali, trocando uma ideia e a gente consegue organizar bem. Mas né? Eu acho que também tem uma questão um pouco de ticket médio. Porque o Medina trabalha, eu conheço porque eu frequento umas peças dele. Acho que não tem essa questão de fazer concentra antes, ao menos não na frente da balada ou próximo da balada, que é um pouco diferente do público da cidade baixa. Exatamente. Que a galera procura um preço mais acessível, que beber fora do lugar às vezes é vantajoso para ele. Exato. E aí que torna acaba tornando esse movimento aí, esse barulho. E veio com isso alguns objetos que viraram, né, símbolo dessa troca de geração, né? Vamos lá. A caixa de isopor que não é de isopor. A caixinha de som portátil, Bluetooth, né? Os copos que mantêm a temperatura do líquido, né? Isso. Enfim, eu tô pegando elementos assim que parecem bobagem, mas são metáforas de uma geração. Isso, de alguma maneira, barateia a noite da pessoa, né? Sim. O cara pode misturar a bebida que quiser, fica na frente. Sim. Tá tendo um movimento na casa igual, né? Então, porque eu quero ver gente quando sai de casa, né? Se eu quero ir pra noite, eu quero ver pessoas, né? Claro. Quero ver gente se movimentando. E antes aí, se a gente quiser ampliar o negócio de vocês, a galera foi numa loja comprar roupa, né? Comprar maquiagem, me ajudem. Foi cortar cabelo. Claro. Fazer barba, né? Olha o quanto tudo isso vai gerando, né? Da importância disso pra sociedade, né? De alguma maneira, né? Enfim, então também tem esses comportamentos. Como é que se bloqueia isso? Porque o jovem, ele quer fazer isso. Como é que eu não vou deixar ele fazer isso? Então, a gente tem que deixar, né? Não existe não deixar. É como tu proibir... Não se proíbe, na verdade. Se conscientiza. Tu toca num ponto que eu acho fundamental, que é isso, assim. Tu tem duas possibilidades. Ou tu faz com organização e tenta engajar o poder público, inclusive numa possibilidade de fazer isso de maneira mais organizada e que, né, considere os interesses de todos os atores que estão envolvidos, inclusive os moradores. Ou tu vai fazer de qualquer jeito, de maneira absolutamente desorganizada, com sujeira, com excessos, com algazarra, enfim. Exato. Então tem que organizar, né? Tem um amigo empresário aqui que está escrevendo, que é o dono do For Beer, o Rafael Diffenteller, que ele diz o seguinte, Potter, deixa eu ver aqui a mensagem dele, deixa eu encontrar. Ele diz que uma outra questão é que os bares estão fechando cedo porque tu não tem mais ônibus a partir de determinado horário para os teus próprios funcionários irem para casa. Então dá uma pena, ele diz aqui, tu tem que fechar tão cedo a cozinha, mas tu precisa ter a consciência de que os teus funcionários precisam ir para casa, precisam ir embora, porque depois de determinado horário não tem mais. Se reduziu muito as linhas de ônibus noturnas em Porto Alegre nos últimos anos, isso é uma verdade, né? Então é mais uma questão. Então ele diz aqui, aí a gente entra naquele dilema. Não tem ônibus porque não tem dilema, aliás, desculpa, não tem ônibus porque não tem demanda, que é o que a prefeitura vem dizendo, ou não tem demanda porque não tem ônibus? Né? Porque se tivesse ônibus, provavelmente esses funcionários, colaboradores poderiam voltar mais tarde para casa e a cozinha talvez ficasse aberta mais tempo. Então olha como tem questões que desencorajam mesmo o empreendedor e que tem relação com a economia que o Potter estava dizendo, né? Vocês vivem o mesmo problema, colaboradores... Depois da pandemia, no meu caso, menos. Da própria Ioiô, até os colaboradores ali, enfim. Pós-pandemia, o comportamento mudou em várias frentes e uma delas foi essa. Os ônibus reduziram muito o horário. E aí, eu não sei se é porque já não tinha demanda antes, enfim, não. Mas hoje fala muito sobre não ter demanda para os ônibus e não tem porque uma linha ficar rodando a madrugada toda para levar 1, 2 passageiros, acaba sendo um custo. E eu entendo para o empreendedor que quem faz a gestão tem que estar preocupado também, né, nos resultados. Mas isso influencia no horário de término de eventos. Olha só. Influencia até em quem tu contrata, né? Tu acaba daí selecionando pessoas mais próximas ao local que tá o teu estabelecimento. Óbvio, claro. que não vai precisar pegar um ônibus e ficar meia hora dentro do ônibus. Que não passe um perrengue e tal para ir embora. E acho que tem um ponto positivo, assim, que tem algumas ilhas em Porto Alegre que funcionam muito bem. Por exemplo, na Rua dos Andradas, né? O Guilherme Gonçalves até fez uma reportagem esse final de semana sobre isso, ali naquela região da Casa de Cultura. Cara, é muito bonito o que ocorre na Rua da Praia, aquilo ali né? partiu de uma coisa interessante,
que são aqueles espaços nas vagas dos carros para estacionar, onde os decks são aquilo é uma parceria público-privada, né? Exato. Aquilo ali é uma liberação que a prefeitura dá para o empresário ou a empresária construírem aquilo ali. E aí aumenta o ambiente, né? A capacidade. Ele troca vaga de estacionamento que teria na frente do seu estabelecimento por uma extensão do bar, que é esse parklet. Né? Exatamente. Parklet se chama. Parklet, que são esses decks de madeira, ou alguns são de outros materiais também. Mas vamos lá, deve pegar 2 vagas de carro, né? No máximo. Duas confortáveis. Cada parklet uma vaga. Mas tu pode usar 2 se tu quiser na frente do teu estabelecimento. Sim. Bom, mas isso é um jogo da prefeitura cedendo algo, né? Claro. Isso foi uma iniciativa do governo anterior também. Tem toda a razão. É a iniciativa dizendo pro empreendedor, dizendo o seguinte, tira o carro daqui, se tu quiser, não tem problema. Ninguém estaciona na frente do teu, mas tu vai botar mais gente dentro do teu estabelecimento. Aí, no caso, na frente, na rua, sentado na rua. A minha dúvida é, com esses parklets, é mais gente sentada na rua. Por que funciona na Rua da Praia sem um grande conflito com os moradores e em outros lugares não funciona? Qual é a avaliação de vocês? Eu acho que é por causa da idade, a impressão que eu tenho. Acho que sim, assim, ali a Rua da Praia eu considero hoje a rua mais legal de Porto Alegre disparada. Eu também. Eu acho muito bacana o que fizeram, o que transformaram aquela rua. Eu estudava no centro antes e não era assim. Brian, são 2 quadras, eu acho, né? 2 quadras. Mas, né? Assim, com os bares sempre cheios, lotados, com uma beleza, assim, da beleza que o centro tem, né? Aquele charme do centro. Luzinhas, da luz, demais. E é isso que falta para Porto Alegre, assim, uma região charmosa, uma região aconchegante, sabe? A impressão que eu tenho é que ali, não sei se vocês têm essa impressão, mas que ali, Potter, há uma organização. Quer dizer, as pessoas estão na rua, mas elas estão sentadas, elas estão consumindo o que o bar oferece. Exatamente. Elas não estão todo mundo em pé, tomando trago com coolers e tal. Não, existe uma organização. Mas é a idade, eu acho que isso muda muita coisa. Eu acho que esse é um outro ponto. Que é o cara que trabalhou, a menina que trabalhou, saiu do trabalho, já engata ali no happy hour. Ali na Rua da Praia, acho que é um pessoal entre 25 e 50 anos. É um pessoal mais velho mesmo. Que aí não leva caixinha, não quer fazer... E a proposta dos bares também eles são um pouco diferente, talvez. Pode ser um pouco disso. Mas me parece, claro, que existe uma organização. Isso que eu acho importante. Quando tu faz um negócio desorganizado, aliás, tu não faz, né? Tu faz de qualquer jeito, ele vai ocorrer, como tu estava dizendo, Brian, antes, né? O jovem vai fazer igual. Vai fazer. Mas de maneira desorganizada. Deixa eu insistir numa coisa. Vamos pegar bons exemplos pelo mundo. O que vocês cataram pelo mundo aí que dá certo, que resolveram esse problema? Porque a gente vai em algumas outras cidades e tem uma noite acontecendo. O que vocês sabem de histórias que vocês podem citar pra gente? Bom, coincidentemente eu tava mês atrás, fui pra Europa e fui a Barcelona, Paris e Amsterdã. E 3 cidades onde a noite funciona. Funciona, isso. E para quem trabalha na noite, sabe que qualquer saída assim é uma pesquisa de campo, né? Tu fica com os olhos atentos, procurando e entendendo tudo o que está acontecendo. Em Barcelona tem um bairro que se chama o Bairro Gótico. Esse bairro gótico, ele é um bairro que permaneceu com a cultura, com as estruturas antigas e tal, então não tem nem espaço para carro passar. É só vielas e vielas com pubs e pubs e pubs. Lá é proibido beber na rua, né? Então é muito interessante ver... Aqui tem uma coisa interessante, tá? É proibido beber na rua. Proibido mesmo. Em Porto Alegre não é proibido beber na rua. Não. Se a prefeitura vem aqui, agora eu vou dar um salvo-conduto para a prefeitura. Se qualquer prefeito ou prefeita de Porto Alegre proíbe de beber na rua, temos uma revolução. Mas eu não sou a favor disso, tá? Não, tá. Até porque a cultura europeia é diferente da brasileira. Exatamente. Aí a gente vai... Mas só para entender, lá não pode beber na rua, não tem discussão. Não tem discussão mesmo. Siga, por favor. Enfim, é um bairro que eu percebo, e levando aqui pro meu estado e para Porto Alegre, para a Cidade Baixa em si, que foi totalmente descaracterizada, assim, a Cidade Baixa. Ela não, parece que hoje já não tem mais cara. Não tem mais cara de Cidade Baixa. A gente tem prédios totalmente diferentes um do outro. Já tem muitos prédios novos, residenciais, gigantes, que não fazem sentido e não conversam com o bairro em si. Não conversam com a economia local. E isso faz muita diferença. Aumenta o ticket médio. Falando economicamente, transforma tudo. Sabe? Então, é um apelo que eu faço mesmo. Em função da Cidade Baixa, dar esse apoio aos comerciantes locais. Não fazer essa venda excessiva, sabe?
os aluguéis estão carecendo cada vez mais, tá absurdo. Então, sabe, precisa de a comunidade toda engajar na situação. Não é só, sabe, dos empresários, da prefeitura, do Ministério Público. Vocês, quando precisam conversar com a prefeitura, vocês conseguem? Conseguimos. Tem um acesso. Tem contato. Há boa vontade? Muita. Muita. A gente tem um acesso e hoje, para tirar um alvará de bar e restaurante, eu acho que é tranquilo. É até mais tranquilo. Pra casa noturna eu sei que daí impede já bastante coisa, né? Sim, questões de segurança. Questões de segurança, exato. Bom, Bruno, Brian, Rodrigo, há muita boa vontade de vocês, né, de mudar a estrutura, por exemplo, do bar para isso, né, de querer virar um pub, por exemplo, onde tu fecha, a gente viu isso aí, né? O que vocês fizeram na Redenção é mágico, né? Vocês persistirem na noite, Medina, é também mágico, porque vamos lá, vamos trocar pra nossa vida, né? Às vezes ficar vendo uma sériezinha é bom, né? Maratonar é bom, né? Claro. E aí tu tá perdendo dinheiro, né? Enfim, mas eu não tenho mais 20 anos de idade, onde eu queria ver pessoas, eu queria namorar, eu queria música alta, né? Enfim, e tem milhares e milhares de pessoas com 20 anos de idade em Porto Alegre querendo isso e não conseguem mais encontrar. Eu acho que teve uma quebra aí de comportamento, mas também de um relaxamento das autoridades de achar que não precisa mais ter noite. Acho que a gente tá vivendo também, né, PG? E ninguém tá dizendo que os moradores não têm pleno direito, né, ao descanso, ao sossego, a dormir, a ver TV. É claro que tem, é evidente que tem. O que só a gente entende, acho que o Potter concorda comigo e os meninos aqui também, é de que houve um momento em que o poder público resolveu assumir que um lado é o lado dele. E não pode ser assim. O poder público tem como premissa fazer essa conciliação, essa mediação de conflito entre os diferentes lados. E isso não ocorre mais. Muita gente diz assim, mas em Londres os pubs fecham cedo. Acho que é importante deixar claro isso, né? É uma outra cultura. É outra, totalmente diferente. Que tá errado, que a gente não pode importar essa cultura, mas é difícil, porque aqui as faculdades terminam a aula 10h30 da noite. Claro. Aqui o cinema, os teatros acabam 11 da noite. Então é uma outra cultura, um pouco diferente a cultura latina. E também, por exemplo, agora no verão europeu, entardece 9h30 da noite. Então faz muita diferença no teu dia a dia, né? Claro. Tu sai do teu trabalho às 6 da tarde, tu tem até às 9h30 de dia, realmente dia, sol. Muda todo o teu contexto. Saudade do horário de verão. A pandemia até, ela trouxe, principalmente pegando até o Rio de Janeiro, né? A gente vê que pós-pandemia fizeram muitos eventos a céu aberto e isso fez muito sucesso. Até por isso que eu acho que o Carnaval do Rio de Janeiro é um dos pontos ali diferenciais que a galera se baseia por lá. E hoje lá tem um movimento de casas noturnas a céu aberto, tá? Então a gente vê 3 casas noturnas funcionando até as 4 da manhã lá a céu aberto. Que todas elas, acho que 2 acontecem no Jockey e outra num outro espaço na Lagoa. Então, assim, a gente vê que esse regiões pseudo-isoladas. Exato. Então, a gente vê que esse é o movimento, até porque eu acho que pós-pandemia, muita gente, a gente vê com esses bares na Andradas, né, as pessoas querem, na Rua da Praia, as pessoas querem viver a rua, né? As pessoas querem estar a céu aberto e curtindo com os amigos e acho que isso faz toda a diferença, assim. É uma sensação que eu tenho pós-pandemia que a gente, em Porto Alegre, não consegue, né? Até a gente fez um evento chamado Na Beira, na época da Copa do Mundo, né? Trouxe Silva, Armandinho, Dogs, Kevin Chris, teve vários artistas que tocaram nesse evento, mas ele tinha que terminar meia-noite, né? Então nem na Copa do Mundo a gente conseguiu chegar até as 2 da manhã, né? E isso faz toda a diferença na matriz do evento, né? A gente vê que as pessoas consomem a partir das 11h30 da noite, começam uma euforia de felicidade. E aí tem que baixar o som. Nossa, que broxante. Aí o título da coluna do PG. Exato. Aí o cara brocha. E aí não tem, e depois não tem onde jantar também, né? Então o cara sai de lá, não tem um lugar para ele ir depois, ou na verdade tem a casa noturna, né? Então muitas vezes as pessoas saíam meia-noite e iam pro bosque, né? Pra nossa casa noturna. Mas acontece que eu acho que faz todo sentido tu ir até as 2 da manhã, até pela questão central ali, né? Curtida, meia-noite até as 2 da manhã, a matriz do evento ela faz toda a diferença. Então a gente vê que quando a gente faz uma análise de risco de alguns eventos que estão vindo para Porto Alegre, alguns eventos a gente não entra porque acha que não vai fechar a conta se não fizer até um pouquinho mais tarde para conseguir buscar esse consumo. Não consegue pagar. Exato. Então essa análise aí ela é importante, tá? Ela é uma análise importante aí que a gente... Perfeito. Guris, muito obrigado por trazer as dores, né? E algumas soluções aqui, enfim, né? É um assunto que toca muito da economia da cidade, enfim. E outros aspectos também, né? Aspecto de arte, aspecto de liberdade, aspecto de colocar pra fora os sentimentos que a gente tem quando tem 20 anos de idade, enfim, né? E mais um monte de coisa. As grandes cidades do mundo têm isso. Porto Alegre já teve. E não tá prestando atenção que isso tá morrendo aqui dentro. Isso é muito ruim pra cidade.